Ora viva! Bem-vindo ao Ideias da Fia e a mais uma partilha sobre este processo de memórias de uma vida, ou para lidar com as memórias de uma vida, não é? O que eu gostaria de referir aqui, algumas coisas que eu percebi ao longo de todo este processo e gostaria de partilhar, pode ser útil a mais alguém, de alguma forma, tem a ver com destralho, porque todo este processo teve também a ver com destralho a diversos níveis, não é? Dentro e fora. Percebi que ter muitas coisas em volta tendem a me paralisar em vez de me impulsionar à ação, não é? Para algumas pessoas pode até impulsionar a agir porque estou farta disto aqui, e pode até em determinado momento chegar a um ponto assim de saturação, mas tendem a me paralisar porque ali eram muitas coisas naquele espaço, muitas coisas com que precisei de lidar ao mesmo tempo, muitas coisas no mesmo espaço. Então sim, tendem a paralisar-me em vez de me impulsionarem à ação. E nós, sei lá, no método Marie Kondo, por exemplo, com Mari, seguindo este método, precisamos tirar tudo do armário, tudo dali, tudo daquela, tudo desta categoria, não é? Para podermos então lidar com tudo aquilo. E embora eu já o tenha feito, por exemplo, com o meu armário, funcionou bem, tranquilo, mas é com o armário, é roupa, não é? Depende muito do que for, depende da quantidade de coisas também, mas não tens de lidar com tudo ao mesmo tempo, ou com uma divisão inteira ao mesmo tempo, seguindo outro método qualquer ou sem qualquer método. Pode ser muito, pode paralisar-te, pode, assim como paralisa a mim, assim como paralisa a outras pessoas. Então pode não ser a tua forma e não é a única forma de o fazer, não existe apenas uma forma de fazer o destralho, não é? Para mim funciona melhor se for por zonas, ou se for avançando aos poucos, não é? Mesmo naquela zona, dentro do escritório, por exemplo, eu gosto de ver as gavetas. Às vezes, dependendo do tempo que tenha, também posso ver só uma gaveta, a gaveta de cima, depois a gaveta do meio, depois a gaveta de baixo, por exemplo. Também percebi que nem sempre estou pronta para lidar com todo o tipo de pertences, com todo o tipo de coisas. Por vezes eu estou pronta para lidar com aquilo que é capaz de me levar até mais tempo, com fotos, com memorabilia, não é? Aquelas coisas que trazem memórias, que trazem emoções, que trazem histórias, têm muitas memórias associadas. Por vezes não. E está tudo bem, é preciso avançarmos ao nosso ritmo, não é? Porque cada momento é diferente e nós estamos num estado emocional diferente também, então está tudo bem, avançarmos ao nosso ritmo. Percebi também que se deixar as coisas espalhadas para ver depois, tendo a deixá-las lá muito tempo. Então é melhor avançar por secções pequenas, miau, diz ela, é melhor avançar por secções pequenas para começar e terminar a tarefa no mesmo bloco de tempo, em vez de, ok, depois termina e fica ali, vai ficando ali, para mim vai ficando ali, não é? Torna-se paisagem ao fim de algum tempo. Funciona melhor quando avanço com método ou com um objetivo específico. Eu, por exemplo, havia dias, ok, vou fazer as caixas para entregar na Universidade Sénior, não é? Em vez de, tenho que destralhar a casa da minha mãe, ou tenho que destralhar, quero fazer uma triagem, quero fazer uma escolha das coisas dela, isso é muito abrangente, então mais específico, com algo muito concreto, ajuda-me, para mim, torna muito mais fácil, sem dúvida. E esta caixa que está aqui, que já está cheia, é também para dar. Ontem fui entregar uma e no dia anterior ou no outro antes fui entregar um saco grande também, e é assim, andas a brincar com a bolinha. E tornou mais fácil este processo, porque era muito fácil ir um pouco aqui, um pouco acolá, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali, e se calhar sentia-me que avançava mais facilmente se fosse uma divisão e desse conta de toda aquela divisão, mas não sentia que conseguisse fazê-lo, não estava a conseguir fazê-lo. Então, pela dificuldade de lidar com várias daquelas coisas, ou todas elas, ia lambendo um bocado os espaços, não é? Então ia passando por um e depois ia ao outro, e depois distraía-me com qualquer outra coisa, e depois ia ao outro, e às vezes só ia pôr algo ao outro lado, mas eram tantas coisas que me perdia facilmente. Então, para mim funciona melhor assim, se avançar com um método ou tiver objetivos específicos. Depois é também mais fácil para mim deixar ir algo quando me dou a oportunidade de experimentar, de usar aquilo primeiro, por exemplo a roupa.
houve várias peças de roupa houve várias que eu gostava muito e que experimentei na altura e não dá, não vou vestir isto, ou não fica bem, ou não é o meu número, ou fica curto, qualquer coisa do género. Mas houve muitas peças em que eu pensei, isto não é bem o meu estilo, mas gosto tanto, e muito porque me faz lembrar, porque me remete para a minha mãe, não é? Então eu fiquei mais confortável em trazer as peças e ando a usá-las e ok, tenho dado aquelas que não, isto não é para mim mesmo, isto não é a minha cena, não é quem eu sou, eu vou dar isto. E vou experimentando. Há várias coisas que ainda estão ali, há várias coisas que não são desta época do ano, não são para o frio, então vou experimentando e fica muito mais fácil depois para mim deixar ir, do que pôr para um saco para dar e pensar, mas eu queria, mas eu gostava, mas fica difícil. Então eu permiti-me, dei-me essa oportunidade de primeiro usar para depois poder dar. E quem diz roupa, diz algumas outras coisas também que trouxe e que foram. Também notei que se as coisas ficam com alguém próximo, é muito mais fácil deixar ir do que simplesmente ir para alguém que eu não conheço, para um estranho, ou pronto, não saber o destino que aquela peça vai ter, mesmo que me tranquilize saber, e isso já sei há muito tempo, saber que aquela peça vai ter uma outra vida, vai ser útil para alguém, vai fazer alguém feliz, isso tranquiliza-me bastante, mas ali estava tão carregado tudo, tão carregado de memórias e de emoções, associações, que notei que era muito mais fácil para mim deixar ir alguma daquelas coisas, especialmente aquelas que eu gostava e que eu queria mesmo, mas não tenho espaço, ou não dá para tudo, ou tenho, mas depois fica cheio, ou isto não me serve para nada, na verdade, quando vai para alguém próximo. Por exemplo, e eu mostrei em algum momento um tríptico, uma peça de madeira com Nossa Senhora e com umas representações religiosas, e que eu não sou religiosa, eu não sigo nenhuma, não tenho uma religião, mas eu gostava muito daquele tríptico, gosto muito daquele tríptico, é muito bonito, mas não me fazia sentido ter aqui em algum sítio na minha casa, mas estava-me a gostar muito de deixá-lo ir, porque é uma peça muito, muito bonita, que eu gosto, e sei que a minha mãe gostava. Em determinado momento perguntei à minha prima se ela sabia se a minha tia gostaria de ficar com aquela, irmã da minha mãe, não é? Se gostaria de ficar com aquela peça, já que ela também é religiosa e também gosta destas coisas, e a minha prima quis ficar com a peça, disse que se a minha mãe não ficar eu fico, porque eu gosto imenso dela. Saiu-me assim um peso de cima, porque fica com quem vai cuidar bem, fica próximo, e eu não preciso ver sequer a peça, mas sei que é estimada, que é cuidada, então fica muito mais fácil, e trouxe muitas vezes um alívio. E essas foram aquelas coisas que eu percebi com todo este processo, no que diz respeito ao destralho, ao desapegar, ao deixar ir. Quanto ao resto, ainda há muitas coisas com que é preciso lidar, coisas, contas e cenas que é preciso fazer, mas deixei para o próximo ano, deixei para janeiro, estamos quase, não é? Então deixei para janeiro. Ora, primeira máquina fotográfica que eu tive, esta, um porta-chaves. E é linda. Selo de aprovação da Forti. É um porta-chaves. Tem aqui, ainda nesta caixinha, enrolado o fio amarelo, o original, que vinha com o porta-chaves, que se prendia aqui e se usava ao pescoço. Eu tenho por aí alguns uma fotografia, vou tentar encontrá-la para mostrar aqui. E usei-a. Então, deste lado eu não sei se tem caixinha, tem também, mas esta está vazia. Então, assim, de origem, porta-chaves, e tem estas duas caixinhas aqui, nesta cassete falsa, não é? Este rolo falso, que imita coin box, para pôr moedas, caixinha de moedas. Mas as cassetes, os rolos que haviam em cassete assim, tinham o negativo exposto aqui. Quando ele era avançado, o negativo ficava exposto aqui, então o negativo ficava apontado para ali, e isto é como uma caixinha que nós podemos fazer com uma caixa de sapatos. Assim vocês estão aqui enquadrados, não, eu ali no ecrã estou aqui enquadrada, assim vocês estão aqui enquadrados, e era só preciso eu carregar aqui no botão de disparo e depois puxar o rolo em frente. Linda!
E esta foi a segunda, e depois a terceira foi uma Reflex, a Zenith ET, que era do meu pai. Esta foi a segunda, então encaixa-se a cassete, só fica mais tapado. Temos aqui o botãozinho na mesma e temos para puxar em frente. Ainda demorou para o fechar a água, porque eu fui tratar tudo e eu penso que comentei nos últimos vídeos que fui tratar tudo e não era preciso fazer mais nada, e entretanto houve um dia que vou à casa da minha mãe e vejo na caixa de correio um papelinho, porque esteve lá o técnico para tirar o contador, nem sabia que tiravam o contador e não o retirou porque diz que não foi possível aceder à instalação e não estava ninguém em casa. Óbvio, não é? Já tinha dado toda essa informação, mas tudo bem, não dão toda a informação aos técnicos. Temos uma senhora da Nagata a aparecer e esbaça demais para espelho. Então eu enviei um e-mail para lá a pedir que me respondesse ao e-mail e a informar toda a situação. Entretanto, depois mais tarde, quando entreguei a chave ao senhorio, eu percebi, fui lá só tirar os caixotes de lixo da frente do contador para quando lá fosse o técnico, e percebi que já não estava lá o contador. Então quer dizer que voltaram lá sem ser necessário reagendar, como dizia no papelinho que deixaram na caixa. Ótimo, fantástico, quer dizer que alguém percebeu, não, espera, mas isto é um processo de término, não é? Não vai lá estar mais ninguém. Então, porque eu deixei isso bem claro quando lá fui fechar ou encerrar o contrato, e pronto, e enviaram lá novamente alguém para tratar do assunto e ficou resolvido. Para entregar a chave também houve assim a dificuldade, porque demorei 2 semanas desde o momento em que acabei o fim de semana que quis acabar, pronto, ali, e saí de lá à tarde, de casa da minha mãe e tudo, até o momento em que consegui entregar as chaves ao senhorio. Ou seja, já tinha passado prazo por lá e tudo, mas tranquilo, tudo certo, era uma questão dele. Eu já estava tudo certinho, então, mas não estou, depois ligo, e depois nada, e depois não conseguia falar com ele, e depois eu ligava-me, eu não chegava a tempo, ligava logo de volta e nada, não me atendia, enfim, foi assim uma dificuldade. Foram 2 semanas à espera, mas quando consegui fazer senti, confesso, um certo alívio. Por um lado foi um pouco estranho, e eu não quis mesmo voltar lá antes de lhe entregar as chaves, não quis. Até ver a casa toda vazia é assim, é um desconsolo, não é? Mas fui para lhe entregar a chave e andei a ver a casa com ele. O senhor só não foi ao sótão, mas disse que estava lixo também no sótão, coisas para irem, e quanto ao que deixei lá, ele disse, tudo bem, depois mando aqui vir alguém para deitar estas coisas fora. Tudo certo, pronto, e ficou entregue, ficou resolvido, processo encerrado no que toca à casa, e foi um alívio de facto. Ora, nós estamos agora quase no finalzinho de dezembro, hoje é dia 29, e só esta semana, hoje é sexta-feira, só esta semana, no início da semana, terça-feira, coisa assim, é que eu tive o primeiro sonho, pelo menos consciente. Eu, por norma, lembro-me dos sonhos, e foi quando tive o primeiro sonho com as coisas da minha mãe, com a casa da minha mãe e as coisas da minha mãe. E já sonhei várias vezes, 3 sonhos diferentes que tenho anotado sobre este tema. Talvez um outro também, mas pronto, diretamente sobre este tema, foram 3, que tinha a ver com as coisas dela, com todo aquele processo, toda aquela triagem, o facto de ter dado as coisas dela. E naturalmente, quando perdemos alguém, não é? Depois lembramos, essa pessoa continua a surgir nos nossos sonhos, estando viva, não é? Está tudo bem, não se passa nada, ou regressou, voltou, algo do género. Isso é extremamente comum. Então, no primeiro foi algo como, daquilo que eu me lembro neste momento, porque não cheguei a escrever, mas foi algo como a minha mãe tinha voltado, de alguns, não sei, estávamos lá na casa dela, e eu estava a dizer, estão aqui estas coisas, e aquelas coisas, porque estava-me a justificar pelo facto de ter tirado as coisas dela, de ter dado coisas dela, e está aqui, e depois devolver-lhe algumas coisas com que tinha ficado também, e estava a devolver-lhe pedras num outro, porque fiquei com várias pedras dela, ela gostava muito de pedras, cristais, eu também, e então também foram tema, mas outras coisas também, panos, naprons, coisas assim.
E então nós demoramos um tempo, sim, para processar as coisas. Há um determinado tempo que leva até, eu muitas vezes dou este exemplo, até chegar lá ao fundo, ao subconsciente. Aquilo que está a acontecer no aqui e agora demora um certo tempo a chegar lá ao fundo. E depois começamos a sonhar sobre isso, começa a surgir nos nossos sonhos. E é bom sinal porque quer dizer que estamos a processar aquela informação. Então, lembro-me de um estudo que foi feito com invisuais e em que um dos participantes, ele tinha uma filha, este senhor, e que ela usou durante muitos anos o cabelo bem comprido e em determinado momento ela cortou o cabelo. E sempre que ele se lembrava dela, falava com ela, pensava nela, ele não se lembrava que ela tinha cortado o cabelo. Então ele via ou pensava nela sempre com o cabelo comprido, não necessariamente como uma imagem, mas pronto, ele pensava nela como ainda tendo o cabelo comprido. Até um dia em que ele sonhou que ela tinha cortado o cabelo. A partir daí ele já se lembrava que ela tinha cortado o cabelo. Então achei interessante que só agora tivesse começado a sonhar com este tema. E é isto. E tenho sonhado mais com a Bélgica também, porque pronto, naturalmente tem a ver com tudo isto. Encontrei muitas memórias da Bélgica e coisas do meu pai que vieram de lá. E pronto, é isto. Gostaria apenas de partilhar isto convosco, porque é assim um fecho neste processo e nesta série de partilhas de vídeos. Pronto, de resto, quero também aproveitar para vos desejar umas boas festas, para vos desejar umas boas entradas, um bom ano novo, um feliz ano novo, que vos traga muitas coisas boas e que seja leve, tranquilo e luminoso. Beijinho. Até breve.